ó Deus, que ele seja um instrumento para falar com cada um de nós. Toma a vida do teu filho, do seu lar, a sua descendência, que a sua vida continue sendo para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Cadê o Lacerda? Como é que o rapaz falou esse dia? Glória e graça, alguma coisa que ele cumprimentou. Eu falei, eu ia cumprimentar desse jeito, mas já esqueci. Graça e glória. Ah, foi ontem, verdade. Graça e glória. Então, graça e glória para os irmãos. Gostei do cumprimento e vou tentar lembrar de outras vezes. Graça e glória. Irmãos, muito bom a gente estar junto, um dia especial como esse. Mas eu queria só pedir algumas coisas para os irmãos. Primeira delas, esteja sempre em intercessão, né, por tudo que acontece aqui na nossa igreja, mas os irmãos sabem que eu tenho liderado jovens e adolescentes, então vou pedir aos irmãos que orem pela juventude, orem pelos adolescentes e orem, irmãos, pelo CDR que está chegando. A gente fez a segunda reunião da equipe de trabalho, a gente vai começar a montagem da escala da equipe de trabalho. Alguns irmãos ainda vão acabar sendo procurados, que a gente vai precisar de ajuda, que teve gente que não veio, alguns adultos, a gente precisa de algumas posições ali no CDR, que precisam ser preenchidas por adultos, então a gente conta muito com o apoio, com a ajuda de vocês. Está faltando ainda algumas pessoas, algumas bastante, e aí eu também quero que você, irmão, ore por quem vai participar, mas indique alguém para participar, né? Adote alguém. A gente sempre tem aqueles casos de muita gente que quer participar, mas não tem dinheiro para fazer, e infelizmente tudo é um custo, mas os irmãos conhecem a nossa visão aqui na PIB. A gente não faz nenhum evento aqui para ganhar dinheiro, pelo contrário, a gente sempre faz para abençoar vidas, e o lema é, quem quiser vai fazer, a gente vai dar um jeito e vai fazer. E quando eu digo isso, eu estou crendo em Deus e estou acreditando no povo de Deus que vai responder ao chamado do Senhor, não ao meu chamado, mas se o Senhor tocar o teu coração, você pode, então, estar procurando aí alguém da liderança e fazer a sua contribuição para que a gente possa trazer cada vez mais e mais jovens e abençoar essa galera, tá bom? Eu ia dar outro recado, só que eu esqueci, irmãos. A gente está ficando assim, né? Estou ficando igual o pastor Davis, esqueceu aqui ao vivo. Esqueci, então se eu lembrar depois eu falo. Amém. Vamos para a mensagem, é até bom, porque o horário já está ali gritando comigo, o relógio já está me torturando, mas eu sei que você não vai olhar mais para o relógio a partir de agora, amém? Amém. Tu falou amém dentro da igreja, irmão. Se olhar para o relógio agora, são 7 anos agora. Irmãos, estamos no mês da família, e a gente precisa falar sobre família. A gente precisa pensar sobre família. E quando eu digo isso, irmãos, eu me coloco junto com vocês. A mensagem de hoje, ela vai nos ensinar algumas coisas, mas ela vai nos desafiar a tomar algumas atitudes. E eu sei, irmãos, que quase sempre, quando alguma coisa confronta a gente, a primeira reação é a gente tentar justificar, tentar dizer que a gente está certo. Eu não concordo muito com o que o pastor falou, não. Eu penso diferente. Eu acho que tinha que ser assim, assado. Irmão, tudo que nós vamos falar estará pautado na Bíblia, tá? E aí eu espero que você abra o seu coração e esteja pronto para ser ministrado pelo Espírito de Deus. Se o Senhor falar contigo, ouça a voz dele. Que a minha voz diminua nesse momento e que apenas a voz do Senhor fale conosco. A gente está com um tema aí durante todo esse mês da família. O tema está ali para a gente: nossa casa, nosso altar. E o pastor Davidson, usado por Deus, separou ali alguns temas para cada semana, para que a gente pudesse ir crescendo nesse entendimento sobre tudo que envolve família. E hoje, irmãos, a ênfase de hoje é: a espiritualidade precisa ser vivida no cotidiano, não apenas no ambiente da igreja. O que isso significa? Tudo que a gente fala sobre família é para você entender que você precisa viver essa espiritualidade todos os dias. A sua casa precisa ser um altar. Você precisa viver o tempo inteiro, o tempo integral, com a sua espiritualidade toda voltada para Cristo, mesmo quando você estiver sozinho na sua casa, estiver almoçando com a sua família e por aí vai. Algumas pessoas, infelizmente, elas acreditam, né, de forma errada, que para ser espiritual é só na igreja. Já viu aquelas famílias
que o pessoal, né? A briga está comendo solta dentro de casa. Não sei o que, seu isso, seu aquilo, seu lerdo, sou irresponsável, não sei o que, todo mundo gritando. Aí eles vêm andando para a igreja. Um vem na frente, anda logo, não sei o que. De repente, os irmãos mais antigos vão lembrar de um desenho, Super Gêmeos ativar, lembra? Aí tem o pessoal que, super crentes, ativar. Passou do portão da igreja para cá e todo mundo, ô glória, Pai Senhor, irmão. Aí vem aquela família perfeita, que muitos brigam, né, e falam para os filhos, não, aqui ó, não é para você falar nada, cala a boca que a gente está dentro da igreja. Só que mal sabem os irmãos que os meninos até calam a boca, mas em algum momento eles falam. E a gente sabe, irmão, a gente sabe. E a gente sabe que as coisas estão complicadas para muita gente. E isso não coloca a liderança num patamar superior. Pelo contrário, nós também passamos por problemas. As nossas casas também são atacadas pelo inimigo. Então a gente precisa o tempo inteiro entender esse princípio. A espiritualidade, ela é para ser vivida no cotidiano. E aí eu coloquei um tema na mensagem de hoje, que é: atenção, o futuro da sua família está sendo decidido hoje. Eu quero que você pense no seguinte: tudo que nós vamos conversar hoje, tudo que a gente vai falar hoje, é para que você tome decisões. E essas decisões vão definir aí o futuro da sua casa. Como é que vai ser daqui 10 anos dentro do ambiente da sua casa? Depende de hoje, meu irmão. Depende da tomada de decisão que você vai ter a partir de hoje. Eu quero começar lendo um texto. Depois, lá na frente na mensagem, eu vou ler novamente esse texto. Mas eu queria começar por ele só para a gente dar uma pincelada. O texto está lá em Deuteronômio, capítulo 6. O pessoal que está no desafio aí da leitura bíblica, que a gente fez depois da escola Dentro e Fora, a gente passou esses dias, né, por esse texto aqui. Esse texto estava já queimando no meu coração. Deuteronômio 6, a gente vai ler a partir do versículo 6. Deuteronômio 6, 6. E esse é daqueles textos que você tem que conhecer. Se você puder deixar marcado na sua Bíblia, se a sua Bíblia for digital, tem uma opção aí de você marcar. Marca aí o texto, o versículo, colore ele, para todas as vezes que você olhar para esse texto, você parar e meditar nele. Diz assim a palavra do nosso Deus: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência. Olha só que coisa interessante. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, que texto sensacional. É um texto que traz para a gente a responsabilidade de ensinar para todos da nossa família, para os nossos filhos, dentro do ambiente da nossa casa, para a gente ensinar as coisas de Deus. É um texto que traz para a gente a responsabilidade de construir na nossa casa o nosso altar. Esse texto, irmãos, ele desafia a gente, porque quando a gente pensa em família, a gente automaticamente sabe que a família é algo criado por Deus. Foi Deus quem pensou na família. E quando Deus pensou na família? Deus pensou na família no princípio. Deus criou o homem, logo em seguida criou a mulher. E ele falou, vou estar aqui instituída a primeira família. Quando Deus institui a família, irmãos, pensa comigo, não existia governo, não existiam empresas, não existiam escolas, não existia nenhuma igreja. O que existia, irmãos? A família. Então, muita gente hoje acredita que a culpa é do governo, a culpa é do trabalho, a culpa não é da escola, as escolas estão terríveis, né? E a secretária do município está aqui, não, as escolas estão boas, estão ficando boas agora o negócio está indo bem, graças a Deus, tem gente boa lá para comandar. E aí tem gente que vai transferindo responsabilidade. Alguns chegam e dizem assim, não, é porque a igreja não fez nada. Meu filho se perdeu porque a igreja não fez nada. Irmãos, deixa eu fazer um pedido para vocês. Agora aqui é o Douglas falando, né? É um pedido de coração. Irmãos, eu amo a todos os jovens, a todos os adolescentes dessa igreja. Eu amo. E eu tento, irmãos, de todas as maneiras ensiná-los sobre as coisas de Deus.
Mas tem momentos que eu estou concorrendo e a concorrência é desleal, porque eu estou falando sobre uma coisa e dentro de casa eles estão vendo outra, e fica difícil, irmãos. Tem princípios que a gente tenta ensinar e que alguém fala assim, não, mas lá em casa é diferente, meu pai falou diferente, e isso, irmãos, é complexo demais. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, vamos caminhar juntos. Tem casas que precisam ser estruturadas. Eu estou falando aqui em nome dos jovens e adolescentes, mas se chamássemos aqui o Ministério Infantil, eles diriam a mesma coisa, porque tem crianças que estão passando pela mesma situação. Elas veem uma coisa, um tipo de comportamento dentro de casa, um tipo de opinião, e de repente elas são confrontadas com outra coisa na igreja, e a concorrência é desleal, porque a família tem um peso maior, a família tem mais tempo. Irmãos, não pode ser assim. A família não pode ser um instrumento para tirar ninguém da presença de Deus. A família precisa ser aquela que caminha junto com as coisas de Deus. A sua casa já tem que trazer para cá a pessoa totalmente conectada com o Senhor. O trabalho da igreja deveria nem ser eu preciso discipular o Robert. Não, ele tinha que vir discipulado, ele tinha que vir prontinho. O Marcelão tinha que chegar para mim e falar aqui, ó, tá aqui, ó, tô trazendo um crente aqui, meu irmão, pode ter terremoto, pode ter o que for, esse aqui, nada abala ele. E eu ia receber, eu estou dando um exemplo deles, irmão, porque eu tenho intimidade com a família, tá? Não é porque tem nenhum problema obscuro, não, antes que alguém pense o contrário aí. Então eu ia fazer o quê? Eu ia recebê-lo aqui, ia falar, bom, agora eu tenho aqui uma potência, eu tenho alguém para me ajudar. Mas o que na maioria das vezes acontece? O oposto. A gente recebe pessoas totalmente destruídas, totalmente esmagadas pelas coisas que vão acontecendo dia após dia dentro das suas casas, e quando elas chegam aqui, a gente fica tentando malhar em ferro frio. É isso mesmo o ditado? Malhar em ferro frio? Eu falei, depois que eu falei, é isso. Malhando em ferro frio. Agora, a família foi criada por Deus, irmão, uma instituição de Deus. Deus deu à família essa autoridade. Antes de criar a igreja, antes de criar um templo, Deus criou a família. É cronológico, é só você pegar a sua Bíblia e olhar. A cronologia é essa. E isso não quer dizer, irmão, tá? Deixa eu aqui expressar algo. Não quer dizer também que você deva rejeitar a igreja. Vou rejeitar a igreja porque agora só posso pensar em família. Não, você tem que pensar em tudo. Mas você precisa entender que a responsabilidade na família é maior. Porque de lá já tem que ter o discipulado, de lá tem que ter toda a conexão com Jesus, para que quando chegue na igreja, as coisas já estejam em ordem. Então, essa instituição criada por Deus, que não foi um templo, não foi uma igreja, foi uma família, foi um casal ali disposto a viver o amor, essa família, ela vai nos dar alguns exemplos. Eu quero, junto com vocês hoje, pensando no nosso tema do mês, obviamente, nossa casa, nosso altar, eu quero trazer aqui algumas coisas para a gente pensar no dia de hoje. A gente vai pensar em alguns exemplos bíblicos, mas a gente vai começar com Adão e Eva, porque foi a primeira família. Então essa primeira família vai mostrar para a gente algumas coisas. Quero mostrar um pouco do comportamento masculino, um pouco do comportamento feminino, quero mostrar um pouco do comportamento dos filhos, né, das próximas gerações, e quero que você pense sobre isso. E quero, de novo, vou fazer o pedido, abre o teu coração, porque se o Espírito Santo te sacudir, você precisa estar pronto para isso. Antes de entrar em Adão e Eva, vamos só pegar aqui algumas verdades. Se o altar da casa cair, cai muita coisa junto. Você já viu uma família desestruturada, que não tem conexão com Deus? Não vai dando tudo errado em sequência? Você já viu uma casa assim que não tem Deus? São pessoas despreparadas para viver em sociedade. São pessoas despreparadas para o mercado de trabalho. Você sabia, irmão, que o pessoal fez um estudo, e os filhos de crente, eles têm uma desenvoltura maior nas escolas do que o filho de quem não é crente? Porque as crianças, na igreja, elas estão acostumadas a apresentar na frente, a falar, e isso faz com que essas crianças se destaquem. As crianças que pertencem a uma igreja, elas têm destaque. Agora, veja comigo, se a igreja, que tem um encontro semanal, em média, né, tem esse poder todo, imagina se na sua casa
você estivesse fazendo tudo isso. Se o altar da casa cai, muita coisa cai junto. Outra coisa, quando a família enfraquece, a sociedade adoece. Olha para um ambiente onde as famílias são fracas. O que acontece com a sociedade? A sociedade desmorona. Por que você acha que Satanás ataca tanto as famílias? Por que você acha que ele ataca tanto casamentos, relacionamentos de pais com filhos? Por que você acha que o diabo ele perde tempo, né, entre aspas? Por que você acha que ele investe tanto tempo nisso? Porque ele sabe que ele consegue destruir a sociedade inteira se ele destruir uma família. Quer outra verdade? Quando os pais falham, gerações inteiras sofrem consequências. Eu faço parte de uma geração que errou demais. Eu sou parte da geração, eu também errei. Porque a minha geração, que é o pessoal de 40 e poucos, tinha um pensamento na cabeça, né? Não, eu não vou fazer o que meus pais fizeram. Só que a gente estava pensando só nos erros. Só que a gente acabou não fazendo também os acertos. Então, a minha geração é uma geração que já começou a ter dificuldade, por exemplo, para corrigir os filhos. Dizer não. Não, eu vou dar tudo que o meu filho quer. Eu vou trabalhar, eu vou buscar ter dinheiro e eu vou dar sim. Porque quando eu era pequeno, que eu queria isso, meu pai não me deu, minha mãe não me deu e eu fiquei querendo. Oh. Irmão, se você soubesse como isso te fez bem. Porque olha o que aconteceu depois, olha como as gerações estão a cada vez mais fracas. Irmãos, em nome de Jesus, quantas vezes você já viu o testemunho do nosso pastor? Aos 26 anos eu me converti. E aí o que ele fala mais? Ele se converteu, ele trabalhava onde? Na Xerox, parabéns. E aí, olha só, ele falou mais. Ele falou ontem aqui pra gente, ele já era um dos 3 cotados. Era presidência, né, pastor? Coordenação da Xerox. 26 anos. Agora, queridos e queridas do meu coração, olhem para os vossos filhos de 26 anos. Lembrem de domingo de manhã, quando ele grita, onde está o meu Nescau? E você vai perceber que tem alguma diferença aconteceu, irmão. Alguma ruptura de geração aconteceu. Por que o pastor Davidson, com 26 anos, estava aqui e a galera hoje em dia está aí, não sei o que eu vou fazer. Ia fazer ali um negócio do exército, mas passou minha idade. Aí eu não sei, queria fazer Uber, mas estou sem carro. Estou pensando aí. E é o mesmo pensamento. Os garotos todos têm o mesmo pensamento, tá? Todo mundo já pensou a mesma coisa, ser militar, ser Uber. Na minha época não tinha Uber, era vender coisas, tipo, eu vou vender Rinodê, eu vou vender alguma coisa. Mudou a geração, mudou o nome do negócio, mas permanece. Então, olha só, quando a gente falha, como pai e mãe, gerações inteiras, elas sofrem as consequências. E isso, irmão, precisa fazer você pensar, porque nós também temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade com o que vai acontecer, mesmo depois que nós nos formos. Os nossos filhos têm um ambiente para ser abençoado, eles têm condições de ser abençoados. Você criou seu filho para ser abençoado. Ou teu filho é aquele garoto de 23, 24 anos, que precisa ir no médico e fala para você, pô mãe, mas eu vou falar o que pro médico? Marcou uma entrevista de emprego, ele não sabe o que dizer. Quantos jovens aqui já falaram, pastor, não sei, eu acho que eu nem vou. Falei, vai cara, vamos lá, senta aqui. E aí, teve um dia que eu vi o Lacerda falando isso com um mais novinho, né? E eu falei, opa, já tem mais um para me ajudar. Tendo que explicar, você vai entrar, você vai cumprimentar lá quem tiver, você vai se portar, você vai mostrar para a empresa quem você é. Irmãos, quantas vezes que não existia a vaga de emprego, mas eu fiz a vaga aparecer. Tem gente que fala assim, tô deixando uns currículos aí, pastor, mas ninguém me chamou. Pô, maneiro, como é que foi que você deixou o currículo? O pessoal falou que para cadastrar no site da Coca-Cola, eu cadastrei, mas mais nada. Só isso, irmão, que tu fez? E tu tá deitado em casa, jogando videogame, esperando te chamar? Por que a Coca-Cola vai ligar para alguém que está em casa jogando videogame? Irmãos, quantas vezes que eu bati nas lojas, nas empresas, disse, não, eu queria falar com o responsável. Não, mas é sobre o quê? Não, precisa ser com o responsável. Porque o cara não vai deixar tu passar.
Tu se apresenta como alguém que está querendo uma reclamação. E aí você tem acesso a alguém. E quando você tem esse acesso a alguém, bom dia, boa tarde, né? De preferência bom dia, já que você está querendo emprego, não vamos de boa tarde não, amém? Porque é complicado, irmão, mas você vai lá, bom dia, meu nome é Douglas, tudo bem? Eu estou aqui, aí você vai falando o que você sabe fazer, porque vi a sua empresa, fale características da empresa, mostre que você estudou sobre aquela empresa, e faz o cara ficar com a pulga atrás da orelha e falar, caramba, diferente esse cara, hein? Ele pode até não estar querendo te contratar agora, mas ele te contrata depois. Irmão, a gente precisa ter proatividade. E isso, eu estou falando de ambiente de empresa, mas vale também para a sua vida com Deus. Porque tem gente que vira e fala assim, pastor, mas eu não sei o meu chamado. Irmão, Deus está falando contigo. Quem não está ouvindo é você. Quem não está entendendo é você. Então você precisa criar ferramentas, mecanismos para entender a voz de Deus, para decifrar essa mensagem, descodificar essa mensagem, entender o que Deus está falando contigo e realizar. É óbvio que Deus está falando contigo. Deus tem um chamado na tua vida. Eu posso te afirmar isso categoricamente. Agora, se você está ouvindo ou não, aí já fica mais complicado. Aí tem gente que fala, mas pastor, o que eu vou fazer? Eu não sei. Diz aí para mim, pastor, você acha que eu poderia fazer o que aqui na igreja? Eu falo, então já está errado, porque aqui na igreja, a igreja pode fechar amanhã. Pode ter alguma coisa, pode ter uma perseguição no Brasil e a gente tem que se encontrar em lugares que não é mais essa igreja. Então você precisa pensar qual é a sua função no reino de Deus. O que Deus quer para você. O que Deus falou contigo? Não sei, pastor. Então fica difícil, irmão. Tu não sabe o que Deus falou contigo. Como que eu vou saber? Deus quer falar com a Manu. Aí, como é que eu vou responder por ela? Os irmãos entendem? Essa proatividade da nossa geração foi roubada. E quem roubou? Os pais que não souberam discipular os filhos. Olha como é que o negócio é forte. Talvez tenham pais e mães aí pensando assim, meu filho está lá, não quer nada com a vida. A culpa é tua. A culpa é sua. Aquilo que os nossos filhos apresentam de bom, a gente pode falar, poxa, consegui ensinar. Mas o que ele está apresentando de ruim, irmão, você precisa fazer uma análise e falar, errei. Agora, eu também não quero deixar você depressivo, não. Errei, mas errei é passado. O dia de hoje pode fazer com que você construa acertos a partir de agora. E os acertos de agora vão te render coisas boas lá na frente. O tempo não passou, não acabou o tempo. Sempre é tempo de fazer a coisa certa. Seu filho pode ter crescido, pode estar maduro agora, pode estar já até chegando na melhor idade. Mas ainda tem tempo de você deixar um legado, passar princípios e valores, plantar coisas boas. Sempre dá tempo. E eu sei, irmãos, que algumas pessoas podem estar aqui ou nos acompanhando pela internet, talvez entristecidas, pensando assim, poxa, mas eu nem tenho mais uma família. Passei por um divórcio, fiquei viúva, né? Poxa, briguei com os meus pais, estou sozinho. Pode ter alguém agora assistindo pela internet porque não quis vir para a igreja. Acontece muito isso, irmão. Mês da família, tem muita gente que não vem à igreja por isso. Mas eu quero encorajar, se você está me escutando de alguma maneira, não deixe de participar, porque a mensagem também é para você. Aprender a fazer o que é certo vai garantir que a família que você vai construir dê bom. Ainda que o que passou deu ruim, amém. Mas você, a partir de agora, vai construir coisas boas. Então você precisa estar ligado, você precisa estar focado, porque os erros do passado não podem mais te definir. Então, vamos pensar aí, lá na primeira família, como eu disse, na família de Adão e Eva, porque eu quero destacar algumas coisas aqui, a gente precisa de tempo para isso. Então vamos lá, Gênesis 2, versículo 15 em diante. Gênesis 2, versículo 15 em diante. Eu quero começar pensando aqui na responsabilidade de Adão. Então os homens se segurem na cadeira, porque o Espírito Santo pode te confrontar com algumas coisas e você vai ter que aguentar o tranco aí. E se a tua esposa te cutucar, é pior ainda, irmão, é porque é a prova de que está na hora de mudar esse negócio. Gênesis 2, a partir do 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha só, ele tem uma função. Deus colocou ele no jardim para cuidar e cultivar. Ele ainda não tinha uma família,
Mas Deus já estava ensinando ele a fazer duas coisas aqui: cuidar e cultivar. Homens já captaram a mensagem. Quem cuida, quem cultiva, somos nós, como diria aquele meme de antigamente, né? Tem gente que, não, minha mulher que cuida de tudo. Então, já está errado. E se você está aplaudindo isso, está apoiando isso, já está errado. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Vem uma ordem de Deus para ele agora. Qual é a ordem? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Até aqui é a ordem que todo mundo quer, né? Coma livremente. Meu Deus. Tá liberado, coma, sem balança. Tu olhando para o jardim e falando, meu Deus, vou comer. E Adão pode comer livremente. Aí vem uma vírgula. Mas, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Por que está no singular aqui? Você morrerá. Sabe por quê? Porque Eva não existia, só tinha Adão. Deus está falando com Adão. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Irmãos, Adão estava sozinho entre aspas, né? Só estava com Deus, mas não tinha outro ser humano ali. E Deus está conversando com Adão, e ele falou para Adão: olha, Adão, você pode comer de todos os frutos aqui, mas tem um que você não pode comer. Essa ordem foi dada para Adão. A responsabilidade de transmitir essa mensagem é de Adão. Deus não falou isso com Eva. É bom que isso fique claro. Quem precisava falar com Eva era Adão. Agora, é só falar? Vale só falar? Não vale. Ele tinha que fazer mais do que falar. Porque falar, irmão, até papagaio fala. Não era para Adão repetir uma informação. É para Adão ensinar. É para Adão discipular. É para Adão conduzir Eva. É para Adão inspirar o coração dela. É para Adão proteger espiritualmente a casa dele e dizer: ei, tem um fruto que não pode ser comido. Mas não é porque é uma proibição, não é porque é algo do mal, não. É porque o nosso Deus cuida de nós. É porque nós temos uma intimidade com o Criador. Mulher, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Deus falou comigo, e se Ele falou é importante. Deus é o nosso Pai. Ele tinha que ter apresentado Deus de uma forma diferente. As ordens de Deus talvez tenham chegado aos ouvidos de Eva só como o famoso pode ou não pode. Quem já fez algo que sua mãe ou seu pai ou seu pastor disse, não pode fazer isso, mesmo assim você fez? Só eu e mais uns 3 ou 4. O resto, todo mundo santo. Glória a Deus. Vocês cuidam da vida da gente, então, porque a gente falhou. Eu e um pouquinho aqui, ou somos corajosos e vocês estão com medo. Irmão, alguém diz para você, não coloca o dedo na tomada. Você é uma criancinha, o que você faz? Eu coloco o dedo na tomada. Até porque tem um estudo que o cérebro da criança nem capta esse negócio do não. A criança pega só o seguinte, coloque o dedo na tomada. É sério isso, fizeram um estudo assim, ó. Não pegue o lápis de cor amarelo. Aí, qual é o lápis que mais as crianças pegavam no estudo? O amarelo. Não pegue essa blusa. O que elas pegavam? A blusa. Porque a criança capta a imagem de acordo com aquela palavra. Ela não está pensando numa oração inteira, numa frase inteira. E isso, irmãos, é só o princípio de tudo. A gente já começa a fazer o que não podia. Você cresce mais um pouco e alguém começa a falar para você que você não pode fazer algumas coisas. Mas você faz. Alguns aqui não, mas tem gente aqui que bebeu escondido, sem o pai ou sem a mãe saber. Tem coragem de falar, não, tomei uma cervejinha sem meu pai e sem minha mãe saber. Isso é uma mão levantada? Amém? Amém. Só eu e o Gustavo temos essa coragem? Ninguém mais tomou uma cerveja escondido? Ninguém? Ah, mentira, irmão, mentira. Vou parar, pastor, o senhor continua, porque não. Eu duvido, irmão, eu duvido. O pai falou, não é para beber, e você foi lá e bebeu. Irmãos, a gente faz isso demais. Eu não quero você com aquele garoto. Cadê as meninas? Eu duvido que a mãe ou o pai de vocês nunca falou assim, eu não quero você com aquele garoto. E o que você fez? Foi falar com aquele garoto. Hoje em dia, então, que tem internet, dá para fazer uma videochamada, não precisa nem fugir igual antigamente, que a galera fugia, pulava a janela, fazia coisas terríveis, né? A gente faz, irmão. Não podia, mas você fez.
Por que você fez? Porque era uma informação. Chegou aos seus ouvidos só como uma informação. Você não entendeu o princípio daquilo. Quando a gente entende o princípio do porquê você não vai fazer, aí você não faz. Enquanto é só, não pode, por que não? Já viu? Quando o pai e a mãe falam assim, por que eu não posso? Por que não? Ou então, o que é melhor do que o porquê não? Porque eu estou mandando. E ninguém quer saber do porquê não ou porque eu estou mandando. A pessoa fala, então vou fazer. Quando você explica um motivo e a pessoa entende, é diferente. O que Adão tinha que ter feito com Eva? Agora, nós vamos falar sobre Deus. Eu vou te apresentar a figura do nosso Criador. Agora eu vou te ensinar a se relacionar com esse Deus. Agora eu vou te mostrar que tudo que Ele faz é bom. Agora eu vou te mostrar que obedecer a Deus nos traz benefícios. Mas, ao que parece, ele não fez nada disso. Porque ele não estava preparado para proteger a casa dele espiritualmente. É mais ou menos, irmão, quando você manda um filho dar uma orientação para o outro. Já viu isso? Ó, fica aqui, fala para o seu irmão não mexer não sei o quê. Aí o filho fala para o outro irmão. Como diz lá em Todo Mundo Odeia o Cris, quando o número de filhos excede o número de pais, um dos filhos se torna pai do outro filho. E é assim, aí então você fala, ó, você olha teu irmão que você é mais velho. Fala para ele não mexer. Não mexe. Mas o moleque vai mexer. E quem apanha é o mais velho, porque ó, teu irmão mexeu e a culpa é tua. Você tinha que ter ensinado. Irmãos, isso é algo que assim, a gente olha e parece ser tão óbvio, mas a gente continua falhando. A gente continua falhando porque a gente continua passando informações. Dentro da sua casa, você passa informações? Essa pergunta vai direto aos homens. Homens, sacerdotes do seu lar. O que você faz dentro da sua casa? Tem que ler a Bíblia. Seria bom se a gente orasse. Ou você leva a sua casa a fazer isso? Isso aqui, irmãos, eu sei que muitos aí agora estão pensando assim, ai meu Deus, como é que eu faço para justificar? Não precisa justificar, irmão. É só você falar, realmente, estou falhando. Quero mudar, quero me consertar, quero ser um homem de verdade. Irmãos, o homem de verdade é o que sabe assumir suas falhas. Ele precisa falar, eu estou errando. Porque tem homem que acha que ser homem é prover a casa financeiramente. Botei dinheiro, sou homem. Não, irmão. Você colocou dinheiro, é isso. Qualquer um pode botar dinheiro. As mulheres também trabalham hoje em dia, também podem colocar dinheiro. Qual o problema? Por que uma mulher não pode colocar dinheiro? O que o homem precisa fazer? Ele precisa prover espiritualmente. É isso que vai fazer a diferença. A maior missão do homem dentro da sua casa não é financeira. A maior missão é espiritual. Ele precisa prover espiritualmente. Só que a gente mesmo fica frisando tanto essa questão financeira, não que o homem não tenha que prover financeiramente, tá, irmão? Também não confundam as coisas. O homem precisa prover financeiramente. Mas a prioridade, o papel máximo do homem é prover espiritualmente. Ele precisa ensinar a sua casa, conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor. E aí tem homem que fica lá, não, estou pagando as contas, está tranquilo. Só que você não está ensinando sua casa a pagar o preço espiritual das coisas. E na hora que vem as dificuldades, a casa inteira cai. Porque você não fez o teu papel. Tem homem que está trabalhando para sustentar a casa. Não, vou fazer hora extra e tal, não sei, só que o cara não faz mais nada do que isso, ele só trabalha. Em tese, para a família, longe da família. E o que acontece? A família sente a falta desse cara. Tem homem que fala, não, eu estou pagando boleto. Tá, e a Bíblia? Você pegou um bolo de boleto assim, ó, você sabe de cor. Não, nesse aqui é 957,45. Esse aqui é 83,47. Você sabe até os centavos. Você sabe tudo sobre os boletos e sobre a Bíblia. O quanto você conhece a palavra de Deus. Quando a gente desafia você a ler a Bíblia, o que você faz diante disso? Ah, pastor, correria demais, não dá tempo não. Irmão, se você não tem tempo para ler a Bíblia, o quanto você ama Jesus de verdade? Você não quer ler a Bíblia. Lembra de quando você conheceu a sua esposa, sua namorada, sua noiva? Você conheceu. Você queria saber tudo. Qual é a sua cor favorita? Ai, você gosta de que tipo de filme? Você prefere o quê? Chocolate ou rosas?
E você vai perguntando, porque você se interessa em saber. Bom, quem ama se interessa em saber. Se você não se interessa em saber, é porque talvez você não ame, você só não está sabendo. Tem gente que confunde desejo com amor. É outro dia e outra pregação. Vamos lá. Você se interessa. Eu quero servir a Deus. Ele deixou a Bíblia com tudo sobre Ele, sobre as coisas dele, sobre o reino, e você não se interessa em saber? Como é que vai ser a sua chegada no céu? Todo mundo sabe o que fazer no céu, instintivamente, porque todo mundo tem relacionamento com Deus. Você chega lá e fala, e agora, o que eu faço? Ai meu Deus, como assim? Tem gente, irmão, que a gente começa aqui um período de oração, adoração, e a pessoa fica incomodada, que ela chega uma hora que ela fala, não sei mais o que fazer. Eu já orei, mandaram orar 3 minutos, e o dirigente não continua aquele silêncio, eu não tenho mais nada para falar, ai meu Deus, eu falo o que agora? E a pessoa fica ali calada, começa a conversar, não consegue ficar orando. Sabe o que isso é um sintoma, irmão? Você não tem intimidade suficiente para manter uma conversa por mais de 3 minutos com Deus. Você vai passar a eternidade no céu. Como é que vai ser a cena? Elabora na sua mente a cena. Você chegou no céu e Deus está lá. Você vai falar 3 minutos com Ele e depois vai ficar, bonita a nuvem, ruas de ouro, legal, hein, Jesus? 18 quilates? Como é que vai ser o teu diálogo lá no céu? Eu estou ilustrando, obviamente, de uma forma lúdica aqui, mas e aí, como é que vai ser? Você precisa parar para pensar nisso, irmão. Você tem que ler a Bíblia. Homem, em nome de Jesus, o quanto você conhece da palavra de Deus. Irmão, ou você muda agora de verdade, ou então vai ficar difícil. Eu falo isso para todo mundo. A gente se empolga com eventos. Aqui na igreja, a gente, graças a Deus, a gente sempre deixou algo muito claro. Os eventos são ferramentas. A gente se empolga muito com eventos, e durante um evento, pega uma conferência, uau, Deus falou comigo, eita, um culto, você vem aqui na frente, chora, cai lágrima, eu vou mudar, vai para casa e na segunda-feira você não abre nem a sua Bíblia. Como é que as coisas vão acontecer? Homens, o quanto você tem lido a sua Bíblia, o quanto você sabe sobre as coisas de Deus, o quanto você está preocupado com a comida espiritual. E talvez a pergunta mais importante, hoje, você realmente pode bater no seu peito e dizer, eu sou o sacerdote da minha casa. Você pode fazer isso? No reino espiritual, o que aconteceria se você se levantasse agora, batesse a mão no peito e dissesse, eu garanto, eu sou o sacerdote da minha casa? Será que o diabo ia começar a rir? Sacerdote? Como é que ia ser? Você ia ser uma piada? Porque não se engane, o reino espiritual sabe sobre você. Lembra lá quando aquele pessoal, os filhos de Seva, foram expulsar demônios? Que eles expulsaram em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega? E os demônios falaram, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo. Mas e vocês, quem são? Você já imaginou essa cena? Irmão, será que você tem essa moral espiritual? Como é que está a tua reputação no reino espiritual? Você é o sacerdote da sua casa? A sua casa tem um sacerdote? Mulheres solteiras, as casadas agora oram para o marido correr atrás do prejuízo. Mas mulheres solteiras, antes de você pensar no abdômen de tanquinho, antes de você pensar no cartão de crédito black, pensa se tem calo no joelho desse cara, se ele é um homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele vai te conduzir para a eternidade. Mas se você casar com alguém que não tem intimidade com Deus, você vai olhar para a tua casa e você vai ver que a tua casa está desprotegida. Não tem um sacerdote lá. Não tem. O sacerdote da casa é o homem. Não adianta, mas é porque lá em casa é minha mulher que faz isso. Então está errado. Não, pastor, não está, é porque minha mulher faz. Minha mulher chama a gente para orar. Minha mulher que faz isso. Minha mulher.
E você? Você é um homem ou você é um saco de batata? O que você é, irmão? Não, pastor, mas é porque minha mulher é brava. Você não... Ih, pastor, você não sabe. Ó, tem hora que eu prefiro não falar nada, que é para ficar em paz lá em casa. Aí eu deixo ela fazer. Então você é um banana. Você é um banana. Deus não te criou para isso. Sabe por que as mulheres assumem um papel masculino? Porque os homens não assumiram. Se você não é homem o suficiente, a sua mulher tem que ser por você. Você acha isso bonito para você? Se a sua mulher assume o papel de homem na sua casa, é porque você não é homem. Homens verdadeiros, homens de Deus, eles não deixam esse papel aberto. Se a mulher está assumindo esse papel, está faltando masculinidade na casa. E depois não adianta você reclamar com Deus. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, o diabo está se levantando. Ah, é uma provação atrás da outra. Ah, pastor, é você, irmão. É você. É você que tem que mudar. Olha só que interessante. Eu estava lendo o texto. Bota Gênesis 3, a partir do 1. Eu estava lendo esse texto, irmão. E eu fiquei aqui com uma teoria. Eu quero compartilhar essa teoria com vocês. Gênesis 3, a partir do 1. Diz assim, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Repara o seguinte, ele começa a colocar tudo no plural, como se ele estivesse falando não só com Eva. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Agora é Eva que responde no plural, podemos. Se eu estou conversando com o Lohan, eu ia falar assim, eu posso. Mas ela está respondendo no plural, podemos. É como se tivesse mais alguém ali, irmão. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha que interessante, Eva está repetindo a informação que Adão deu, mas o coração dela não está discipulado. Você pode ter alguém dentro da igreja que te repete certinho os 10 mandamentos. Ele fala o que é pecado e o que não é. Mas na hora de obedecer, ele não sabe por que obedecer. E aí ele desobedece. Vamos lá. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Irmão, parece muito aos meus olhos, nessa cena, que Adão está ali por perto, observando. Ah, pastor, você está afirmando isso? Não, irmão, óbvio não, estou falando para você, é uma teoria, eu estou olhando para o texto aqui, isso me faz pensar. Me faz pensar que talvez Adão estivesse ali. Mas independente de qualquer coisa, para pensar, quantos homens estão assim? Presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. O cara está ali, o sofá já tem o desenho dele, a cama que ele deita fica preta, né? Porque ao lado da cama do homem fica com aquele, a Mariana do Lohan diz que é a substância que a gente solta. A minha cama também fica lá, tem que trocar o lençol. Eu comprei um lençol preto, que aí eu acabei com o problema, né? Porque senão, não sei se é porque é sua, mas fica diferente, o dela fica limpinho, né? Eu achava que era só comigo. Quando eu descobri que é com mais gente, eu fiquei mais tranquilo. Falei, meu Deus, eu tô soltando tinta à noite. Eu sou um polvo. Esse é um problema nas famílias. O homem está lá, mas é como se não tivesse. Ele está presente, assim, em corpo ele está presente, mas espiritualmente ele está ausente. Na hora de assumir alguma coisa, ele não está. Alguém ficou doente. E aquela doença, irmão, não era uma doença comum, era uma doença espiritual. O homem está dentro de casa, mas ele não teve o discernimento para perceber que aquilo era uma cilada do diabo. Se ele não teve o discernimento, como é que ele vai ter a atitude de repreender? Como é que ele vai fazer isso? Ele nem sabe. Ele nem percebeu que a família dele foi atacada espiritualmente. O inimigo veio, o inimigo está destruindo, o inimigo está roubando, e ele nem percebeu. Ele continua lá, sentado no sofá, ou vendo futebol, ou vendo as coisas dele, olhando o celular, e rolando horas e horas aquele feed. Homens, vocês são sacerdotes. Ou você se comporta como um sacerdote, ou então Deus vai te tirar desse sacerdócio aí, irmão.
A mulher que você está é uma filha amada de Deus. Deus quer ver ela feliz. Se você é a causa da tristeza dela, pode ser que Deus te promova rapidinho para a glória. Ficou viúva cedo, por quê? Não sei. E Deus falando, eu sei. Eu sei, você não merecia mais aquilo. Sejam homens, homens de verdade, homens de honra. Mas é só o homem que o texto fala? Não tinha a tal da Eva também aqui no texto? O que Eva faz aqui no texto? O texto mostra que Eva, ela ouviu outra voz. Era para ela ouvir quem? O marido. Mas ela resolveu ouvir a serpente. Estou andando aqui no jardim, estou no paraíso. Ah, uma serpente, vou conversar com a serpente. Irmão, isso é bem a cara de uma pessoa carente, que quer falar, quer ser ouvida e... Ah não, meu marido não está me ouvindo, eu vou falar com qualquer um. E começa a dar ouvidos para qualquer um também. Começa a ser influenciado por qualquer um. Hoje em dia, as serpentes, elas têm outro formato. Você olha hoje, você vê que existem serpentes que estão ali nas amizades. É aquela amiga que vem e te fala alguma coisa totalmente contrária ao que a Bíblia diz. Mas você continua dando ouvidos, porque é sua amiga. Tem serpentes hoje em dia que estão disfarçadas nas vozes dos influenciadores, das influenciadoras digitais. Oi meninas, queria contar para vocês hoje, aqui ó, um precinho baratinho, não vai fazer diferença no seu orçamento. Corre, clica aqui ó, nesse carrinho e faz a sua compra. E a mulher está ouvindo. Mas o que o marido tinha falado antes? Nós não temos dinheiro. Quando a gente tiver, a gente vai comprar. Porque se é um homem de Deus, não é que ele não vai comprar, ele vai comprar no tempo certo. Não é que ele quer só te dizer o não, não, ele só quer ordenar as coisas. Porque ele sabe que se ele não pagar a conta de luz, a luz é cortada. Mas ela está ouvindo lá a influenciadora que falou, não, clica aqui. A influenciadora vira e fala assim, ó, para emagrecer, bebe aqui essa mistura, bota vinagre com limão, com não sei o que, e ela manda um monte de coisa. O que a mulher faz? Ela corre lá, ela toma aquilo tudo. E às vezes o marido falou um negócio simples e a mulher não ouviu. Não ouve, mas o influenciador ouve. Aonde mais? Conselhos inofensivos. Aparentemente inofensivos, né? Tem gente que vem te dar um conselho. Parece ser um conselho bom, parece ser um conselho inofensivo, mas é o oposto daquilo que você tinha conversado com o teu marido. E aí você, como quer ouvir exatamente aquilo, dá ouvidos a outra voz. É porque Eva, na verdade, ela não queria já ouvir Adão. Ela ouviu a informação, ó, não pode comer dessa fruta. Ela pensou, poxa, mas é agradável aos olhos. Sabe quando te dá água na boca? Que você fala assim, queria comer esse negócio. Não, mas ó, não, isso aí não é para comer. Mulher, essa página do cardápio não é pra gente. A gente vai aqui, ó, executivo. O executivo tem até de 39. Esse outro aqui é mais de R$100. Não dá pra gente. Mas ela tá lá querendo olhar a outra página. Porque ela falou, não, os olhos, aquilo atraiu. Eram os outros frutos, é o outro fruto. E aí ela vai dar ouvido para outras praças, outras pessoas. E o marido fica em segundo plano. Mulher, qual é a ordem para vocês, bíblica? Quando a Bíblia fala assim, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E vós, mulheres, sede o quê? Por que vocês não conseguem falar? Submissa. É para ninguém ouvir. Por que isso dói no coração de vocês? Os homens estão rindo, mas talvez elas só tenham medo de obedecer a homens que não merecem obediência. Talvez você só não seja o sacerdote que a gente acabou de conversar. E elas estão preocupadas em atender às suas ordens. Então não fica rindo também não, que a culpa pode ser sua. Mas eu queria saber, qual é a dificuldade que as mulheres têm de falar submissa? Nenhuma? Por que você falou assim? Fala com força, submissa. Isso, submissa ao meu homem. É isso, irmão. A submissão, irmão, não é o que os outros pensam. Submissão não é opressão, irmão. Não confunda as coisas. Tem que ter uma liderança. E Deus colocou o homem. Tem que ter uma liderança. Se não tiver uma liderança, meu irmão, vira bagunça. Todos os ambientes são assim. Todos os ambientes sociais são assim. E a família não é diferente. Deus colocou o homem com esse papel.
Ah, mas eu não concordo. Pô, se você for discordar de Deus, vai ficar meio ruim a questão da eternidade, que a gente falou ainda há pouco. Então é melhor você concordar com Deus. Você pode discordar do que você quiser de mim, mas se você discordar de Deus, vai dar ruim para você. Deus escolheu assim. E Deus, na sua sabedoria, quer que os homens sejam homens de verdade, para serem sacerdotes da sua casa, para poderem liderar baseados em princípios bíblicos. E aí essas mulheres podem ser submissas, porque elas estarão sendo protegidas ao serem submissas. Agora, se os maridos chegam para a mulher e só falam o que pode e não pode, igual é o que parece que Adão fez aqui, olha, não pode comer daquela árvore ali. Ah, por que não? Porque Deus falou que não, ponto, acabou. Se é só isso, então vai ficar difícil da sua mulher te obedecer. Sabe o que você precisa fazer? Liderar a sua casa com excelência. Você precisa conversar com a sua mulher e explicar as coisas. Se ela ficar resistente a entender, aí é ela com Deus. Aí o Espírito Santo vai dar uma amassada nela, uma torcida nela, para ela poder melhorar. Agora, mulheres, voltando lá na Eva, nem todas as vozes têm que ser ouvidas, tá? A voz que tem que ser ouvida é a voz de Deus, a voz do seu marido. Saiu disso, pula fora. Ah não, a minha vizinha falou, pula fora. Tem voz que não merece ser ouvida, especialmente se vai contra o que seu marido está dizendo e o que Deus deixou instituído. Pula fora, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah não, eu faço isso e nunca deu ruim lá em casa. Já tem 30 anos que eu estou com meu marido, eu sempre fiz assim e nunca deu ruim. Aí a gente vai olhar mais de perto e o casamento não se parece um casamento. São pessoas que estão vivendo no mesmo endereço, mas cada um fica num canto da casa. São pessoas que não compartilham sonhos. São pessoas que já não pegam mais na mão um do outro. São pessoas que não sentem falta um do outro. São pessoas que não têm mais um tempo de intimidade. Vivem há 30 anos juntos. Só isso. Só isso. Isso não é casamento. Se você acha que você é um grande vitorioso, porque você está no mesmo endereço há 30 anos, você fracassou. Seu casamento já acabou, você só mora no mesmo endereço e está se enganando. E perante Deus, você está errado. Porque o casamento instituído por Deus é para os dois se tornarem um. É para ter cumplicidade. É para os dois estarem próximos. É para os dois estarem tão próximos que eles se tornam um. Eles pensam juntos. Eles agem juntos, em sintonia. E tudo isso debaixo das ordens de Deus. É assim que Deus quer. Mas a mulher, muitas vezes, por falta de sabedoria, está dando a outras pessoas o título de pode falar que eu te escuto. E aí a família inteira começa a sofrer. Adão e Eva, que falharam dessa forma, em princípios básicos, é óbvio que quando você começa a falhar, isso transborda. O que aconteceu com os primeiros filhos deles? Caim e Abel. Gênesis 4:8. Gênesis 4:8 diz assim: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. É a primeira família. São os primeiros filhos. E já tem o primeiro homicídio. Por que o Caim ficou assim? O que faltou na vida do Caim? De novo, discipulado, ensino. Faltou mostrar para o Caim que estar próximo de Deus é a melhor coisa, ter intimidade com Deus. Caim sabia que Deus existe. Caim sabia. Aliás, Deus falou com Caim. Saber que Deus existe não garante nada ao seu filho. Por que é que eles chegam na faculdade e muitos se desviam? Ah, porque lá na igreja não ensinaram. Será que foi isso, irmão? Lá na igreja não ensinaram? Para pensar quanto tempo você perdeu dentro da tua casa. O seu filho, ele precisa chegar já na faculdade 100% discipulado. Ele precisa ter certeza da fé dele, e não é certeza de respostas prontas. Ele precisa saber quem é Deus de verdade. Por que ele se relaciona com esse Deus? Qual é a intimidade que o seu filho tem com Deus? Qual é a intimidade que o seu filho tem com Deus? Seu filho ouve a voz de Deus? Se você não garante isso, irmão, desculpa, ele pode ter toda a informação, mas quando ele chegar diante da faculdade, vai ter um outro professor que tem mais informação do que ele, informação bíblica, e vai desvirtuar a fé dele.
fato. Ah, pastor, estou pensando em nem mandar meu filho para a faculdade. Ué, então nós viramos o quê? Isso é o povo de Deus ou uma reunião de covardes? Nós temos que abalar o mundo. Nós temos que estremecer essa sociedade. São as portas do inferno que não vão prevalecer contra esse povo vencedor. Você tem que preparar o teu filho para ele chegar na faculdade, meter o pé na porta da faculdade. Chegou o reino de Deus aqui. É ele que vai converter todo mundo lá dentro. Aquele professor incrédulo que está desviando um monte de gente, ele está precisando do seu filho chegar lá e mostrar quem é Jesus. Se você entender isso, irmão, você consegue. Ah, pastor, mas eu teria que ter um preparo muito grande. Não, irmão, você só precisa assumir o seu papel. A mãe do John Wesley, irmão, os filhos dessa mulher, depois você olha lá, Susana Wesley. A mulher é um exemplo, pesquisa na internet, você vai encontrar um monte de coisa. Mas essa mulher, ela orava 6 horas por dia. Os filhos da mulher, tudo brabo. Um deles é o John Wesley, só para você ter ideia. Os filhos da mulher, tudo brabo. Mas porque essa mulher discipulou os filhos. Então nada abalava eles. Eles é que influenciavam o mundo. Você precisa assumir o teu papel de ser um guerreiro. Ela era uma mulher simples, mas ela era uma mulher de Deus. Então, olha só. O pecado do casal transbordou para onde? Para os filhos. O pecado de uma geração transbordou para a próxima geração. E isso continua acontecendo. A gente erra, a gente se afasta de Deus, a gente não tem toda a intimidade com Deus, está ali o tema do nosso ano, e a gente passa isso para os nossos filhos. Nós não temos um altar dentro da nossa casa, e aí os nossos filhos também não sabem o que fazer. Eles repetem comportamento, porque existe uma coisa que é o comportamento aprendido. Você não queria fazer, mas você viu tantas vezes se repetir diante dos teus olhos, que você faz. Você não queria ser uma pessoa que chora por qualquer coisa, mas a vida inteira você viu sua mãe chorando por qualquer coisa. Agora você chora, e você não sabe explicar. Você não queria fumar, mas você viu teu pai fumando a vida inteira. Chegou um dia que você estava diante do cigarro, você falou, por que eu estou fumando? Não sei. É porque você viu aquilo, comportamento aprendido. Você repete aquilo que você viu. Você não queria brigar com a tua família, você não queria gritar dentro de casa, você queria ser amoroso, mas você viu o tempo inteiro o quê? Gritaria dentro de casa. Pastor, então deu ruim para mim, porque tudo isso que você está falando tinha lá em casa. Então agora eu não vou conseguir acertar. Vai, claro que vai, porque você pode mudar isso a partir de você. Você que é pai, você que é mãe, você que vai se tornar pai, que vai se tornar mãe, você precisa passar de forma intencional a pensar em que tipo de formação você quer dar para o teu filho. A gente pensa só na formação acadêmica. Vou juntar dinheiro para ele fazer faculdade. E a formação espiritual? Tem que formar o teu filho. Tem que formar ele para ele enfrentar os desafios espirituais que esse mundo traz. E aí a gente está olhando aqui para a família de Adão e Eva. Vamos olhar uma coisa interessante. Gênesis 4, 25. Coloca para mim. Gênesis 4, 25. Olha só. Novamente Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Padrões podem ser quebrados. Quando a gente está vendo aqui que a Bíblia está dizendo que quando o Sete toma uma decisão e tem o nascimento do filho dele, é que as coisas mudam. Então, o Sete também é um filho de Adão e Eva. E ele está vendo que as coisas deram errado, está vendo que um irmão matou o outro, está vendo que os pais falharam. Pô, vocês tinham um paraíso e foram expulsos. E aí nasce um novo filho agora, e tudo dá a entender que é o Sete quem quebra esse protocolo, para que na época de Enos as coisas mudem. Olha, até hoje foi assim, mas a partir de agora vai ser diferente. Na minha casa eu sempre ouvi gritaria, mas a partir de hoje não vai ter gritaria. Eu vou quebrar esse ciclo, eu vou fazer diferente, eu vou buscar em Deus o potencial para ser diferente. Olha, meus pais não fizeram nada por mim no que diz respeito à espiritualidade, mas eu assumo um compromisso de ensinar não só a Bíblia para o meu filho, eu quero ensinar para ele o que é ter uma vida com Deus. Quando eu for à presença de Deus, eu quero pegar na mão do meu filho e levar ele comigo. Irmãos, é mais do que Bíblia.
é mais do que Bíblia. Ensinar a Bíblia é muito bom, mas você precisa ensinar ele a ter intimidade com Deus. Você precisa levar ele a um lugar que você já tem acesso, ou pelo menos deveria ter. E se você não tem lugar a esse acesso, que é a presença de Deus, então, irmão, em nome de Jesus, conquista acesso a esse lugar urgentemente. Você precisa acessar a presença de Deus e levar a sua família para esse lugar. Você precisa abrir o acesso, abrir essa porta e falar: vem todo mundo, Senhor, está aqui a minha família. É diferente você abrir a sua boca em oração e dizer: está aqui a minha família, com palavras, do que você pegar a sua família e levar todo mundo para a presença de Deus. Sabe aquele dia que sua família toda chorou, todo mundo está arrepiado, todo mundo sentiu, todo mundo percebeu a presença de Deus, e o seu filho vira para você e fala: eu vi Jesus, eu ouvi a voz de Deus, eu tive um sonho com o Senhor. Sabe, é quando você muda o ambiente da tua casa. É isso que você tem que fazer, quebrar os padrões, quebrar os ciclos. Sete quebrou esses ciclos. E é lindo a gente olhar para a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os erros de ninguém. Eu li com vocês um texto lá no início em Deuteronômio. Eu peguei algumas histórias até chegar em Deuteronômio, só para você ver que as famílias falhavam mesmo. Vamos começar aqui, ó. Noé e Cã. Eu nem vou ler o texto todo, porque senão não vai dar tempo. Noé e Cã, depois você confere, está lá em Gênesis 9. Noé e Cã, Noé um dia, ele comete um erro. Aí toma uns negócios lá, e ele fica meio ruim, e ele tira a roupa, fica bêbado e pelado. E aí, o Cã, o filho dele, ele vai lá e vê o pai dele nu. Só que ele desonra o pai dele. Os outros irmãos, quando vêm, eles vêm de costa, eles cobrem o pai, eles tratam o pai com honra. Quando passa a cachaçada do pai, a vinharada, porque vinho também embebeda, tá? Só pra galera que não, só toma um vinhozinho. Amém, irmão. Faz o que você quiser, mas foi bebendo que muita gente na Bíblia deu ruim, né? Deu ruim demais. Nem vou falar outras histórias, vou ficar quieto aqui, vai. E aí, o que está acontecendo aqui na família de Noé? O Cã, ele foi um cara que ele conseguiu sobreviver a um dilúvio. Ele estava dentro de uma arca, ele tinha história para contar. Eu sobrevivi ao dilúvio. Mas tudo isso se perdeu, porque agora, o que ele fez com o pai, a desonra que ele teve com o pai, jogou tudo isso fora. O filho dele agora foi amaldiçoado também. A maldição cai sobre o filho de Cã. Olha só, irmão, como uma geração vai prejudicando a outra. Lameque era um dos descendentes de Caim, está lá em Gênesis 4. Um belo dia ele chega em casa e ele chama as duas mulheres. Já está errado que já tem duas mulheres, mas ele estava de boa com isso. Chamou as duas mulheres, Ada e Zilá. Me ouçam: matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Uma violência transbordando dele que não tinha limite. Por quê? Porque lá atrás, Caim, que veio antes dele, é alguém que já era violento. Então aquela violência vai transbordando na família. E as coisas, os padrões se repetem. Irmão, não se engane, irmão. Vai chegar uma hora que você vai ver o seu filho, a sua filha sofrendo por algumas coisas. Toma uma decisão na sua vida antes que seja tarde. Protege os seus filhos, protege as gerações. Isaac e Rebeca. Lembra da história de Isaac e Rebeca? Eles têm 2 filhos, né? Mas cada um trata de um jeito. O pai gosta mais de Esaú, a mãe gosta mais de Jacó. E aí, como cada um gosta mais do outro, essa má administração de preferência faz com que eles ajam de uma forma meio obscura. Porque um engana o outro e o outro quer matar o outro para resolver o problema. Eu vou te enganar e eu vou te matar. Tá tudo errado, tá tudo errado. Jacó faz a mesma coisa. O Jacó, ele chega diante dos filhos dele, aqui, ó, meu filho favorito, José. Vou dar uma roupa diferente para ele, né? Irmãos, eu não sou hipócrita. Eu sei que todo pai e toda mãe vai dizer que não, mas eu sei que eles têm uma preferenciazinha por algum filho. Vão bater o pé no chão agora e dizer que não. Não, é igualzinho o amor. Mas a forma de tratar nunca é. Sempre tem aquele que chegou mais perto, sempre tem. E você, por algum motivo, sentiu mais orgulho de algum do que do outro, esperou mais tragédia de um do que do outro, mais decepção de um do que do outro.
E, de alguma maneira, nem que seja um pouquinho. A pastora Sheila aqui hoje, senhora, falou a hora que o Jonathan nasceu. Na hora do Robert, tá na live, quem quiser saber se eu não estou falando mentira. Na hora da live ela falou, o Robert? O Robert. Tá lá na live, para todo mundo ver. Esse aí, ó, esse que veio depois. O próximo. Não estou fazendo intriga não, o Bigode já aceitou isso, ele sabe, ele tá de boa com isso. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu tô falando isso com naturalidade, eu também não sou o preferido lá de casa, minha mãe também prefere a Gisele, tá tranquilo, isso aí é tranquilo. E eu tô bem com isso, irmão, não tem nenhum problema, não tem ciúme, não tem nada. Acontece, tá? Mas o José fez isso, e aí entre os irmãos, eles ficaram indignados. E aí a gente sabe no que deu a história de José. Os filhos de Arão é um sacerdote. Arão é o cara, mas os filhos dele, Nadab e Abiú, um belo dia, tinham que ir lá entrar com incenso, eles falaram, um foguinho estranho aqui não faz mal a ninguém. Acenderam um fogo estranho no altar do Senhor e deu ruim para eles. Irmãos, quando eu falo deu ruim é porque morreram, tá? Morreram. A consequência foi a morte. Quem fala deu ruim, eu penso, deu ruim, o que será que aconteceu? Tomaram uma bronca. Não, morreram, irmão. A gente está vendo que tudo que está acontecendo aqui até agora são famílias errando, porque famílias erram. Eu já errei muito, você já deve ter errado. Se você for honesto consigo mesmo agora, você vai dizer, eu já errei mais do que eu devia. Agora, quando a gente chega em Deuteronômio 6, Deus dá aquela instrução ali para que Moisés fale com o povo. E a instrução agora é para corrigir isso. É como se Deus tivesse olhado para essas falhas aqui e falado, gente, a solução, eu vou dizer qual é. A solução é, essas palavras precisam estar em seu coração. Deuteronômio 6, a partir do 6. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Você tem que ensinar. Quem é que tem que ensinar? Você. Vou levar ele ali na igreja para ele aprender. Não. Vou colocar um desenho no YouTube para ele assistir. Você pode até botar o desenho da Bíblia no YouTube, mas quem vai ensinar é você. Desenho do YouTube não ensina, amém? Desenho que a criança pintou na escola bíblica não ensinou, foi só um desenho que ela pintou, ajudou a ensinar. Mas o ensino vem de papai e de mamãe, que tem todos os dias com a criança. Porque o professor de EBD em 1 hora não vai fazer milagre. Não vai. Ele vai conseguir jogar algumas sementes, mas não vai fazer milagre. Ensine-as com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Tá lá, você tá de boa. Não vou ficar aqui olhando o telefone. Não, você vai conversar sobre as coisas de Deus. Quando estiver andando pelo caminho, você está andando. Vamos ali na praça. Vamos falando de Deus. É o tempo inteiro. Quando se deitar, quando se levantar, é o tempo inteiro. E aí ele fala, coloque marcos, coloque sinais, amarre-as como um sinal nos braços, na testa, escreva nos batentes das portas, dos portões, espalhe a palavra de Deus. Ensina para os teus filhos, mostra para eles, para que eles possam entender. Em outras palavras, Deus está falando, não terceirize, faça você. Para de se vitimizar, é você quem tem que fazer. Para de dizer, não, é o pastor que vai fazer isso aí, é o professor do EBD, não sei quem vai discipular é você. Pai e mãe. Gente, a gente se prepara para tudo. A gente só não se prepara para ter família. Isso é assustador. As pessoas vão se casar e somos nós que temos... E aí, vai fazer o curso de noivo? Irmão, isso eu pergunto, porque eu tenho que perguntar. Porque o pastor Deis vai até brigar comigo se eu não perguntar. Mas isso me irrita. Quem vai casar é a coisinha de Jesus. Quem vai enfrentar problema no dia a dia é ele e ela. Sou eu que tenho que ir lá. Você quer uma coisa de noivo? A gente faz. Porque a gente está muito sem tempo. Não, vamos dar um jeito. A gente faz aqui, de madrugada. Quantos cursos de noivo que eu já fiz aí de ficar aí varando a noite? Meia-noite, 1 hora da manhã, tá lá, porque a pessoa não tem tempo. Vou fazer. Mas o interesse é de quem? Qual é a prioridade da sua vida? Se prepare para o que você está entrando. Quando eu faço curso de noivo, tem 7 lições. Aí tem gente que não tem tempo, às vezes a gente tem que juntar. Eu vou fazendo. Mas, irmão, desculpa. Você que tem que se interessar. Aí tem que escrever uma liçãozinha, tem que escrever umas respostas, porque o cara tinha que ler em casa. Ele não lê.
Chega lá na hora, cadê o negócio que tinha que escrever? Não deu tempo. Amém, irmão? Já dá para saber como é que vai ser o teu casamento. Já dá para saber como é que vai ser a tua família. É triste, irmão, mas é verdade. Tem gente que não se prepara, quer ser pai, quer ser mãe, mas não sabe nada sobre criança. Acha que criança é igual um cachorro, vou botar ração e água e vai dar certo. Tem que educar. Você já olhou como está o mundo? Qual é o seu plano para criar o filho diante dos desafios desse mundo? Também não estou dizendo que você tem que desistir, não. Porque a gente está numa época que as pessoas só falam assim, é por isso que eu não quero ter filho. Eu não vou ter filho, não. Você já perguntou para Deus se Ele quer que você seja pai e mãe? Não é perguntar para o teu coração. O coração do homem é enganoso, é o que diz a Bíblia. Então para com essa história de que, estou com a paz aqui no meu coração. Tá, vai na paz do teu coração. Teu coração é enganoso. O que a Bíblia diz é isso. O seu coração é enganoso. Então pergunta para Jesus, Senhor, o Senhor quer que eu seja pai, mãe? E vai descobrir o que você precisa fazer. Como é que eu posso discipular meus filhos? Deixa eu procurar bons exemplos. Deixa eu saber o que é um casamento feliz. Vou procurar exemplos e vou perguntar para essas pessoas. Eu vou chegar e vou perguntar, vem cá, o que vocês fazem no dia a dia? Quando vocês acordam, quando vocês escovam o dente, como é que é? Escova o dente? Escova, eu acho que o conselho vai ser escova, para ser mais feliz no casamento é bom escovar o dente, a não ser que os dois não escovem. Se os dois tiverem um problema de hálito, aí tudo bem, um afeta o outro e deixa os dois pro lado de lá, tá tudo certo. Agora, se um dos dois escove, é bom que o outro escove. E escove o dente, tá, irmão? Por favor, em nome de Jesus. Como é que eu faço para orar com os meus filhos? Como é que é esse negócio? Vou procurar quem faz isso. Vou procurar na casa de quem está dando certo. Gente, algumas coisas a gente tem que reconhecer, irmãos. A gente tem que reconhecer. Eu penso assim, um casal apaixonado. Eu penso no pastor Davidson e na Carla. Eu já falei isso para ele, já falei isso para os filhos dele. Tipo assim, eu sei que tem outras coisas que cercam de desafios a família deles. Eu sei. Eles têm filhos, os filhos também conversam comigo, né? Mas eu sei que eles se amam. Isso é inquestionável. Então, se eu precisar de um conselho sobre isso, eu quero um conselho deles. Eu sei que a Flavinha e o Cid se dão bem pra caramba. Por isso que eu chamei para ser padrinho e madrinha do meu casamento. Mano, pra mim são exemplos. Então eu sei que se eu precisar, eu posso perguntar para eles. Agora eu vou perguntar para qualquer um, irmão? Não vou. Eu penso numa família, assim, todo mundo e tal, e um ajuda o outro. Eu penso na pastora Tânia. Eu fico lembrando, assim, eu vejo os resultados, tipo assim, a Júlia, né, com a sua netinha no hospital, e aí falando dos médicos, a gente fala assim, caramba, que maneiro. Dá vontade da gente querer ser igual. Eu vejo a pastora Sheila chegar aqui hoje e chegar às lágrimas e falar, isso aqui é o que é importante para mim, a minha família. Quanta coisa importante tem nas mãos dessa mulher. Mas isso que é importante. Eu vi, irmãos, a pastora Zélia orando. Tem... Quantos anos que eu estou aqui na igreja? 13 anos. Eu vi... Quantos anos que o irmão Elias agora está com Jesus? Uns 4 anos, né? Vai fazer 7 já? Eita, o tempo passa rápido. Então, dos 13 anos, eu vi 6 anos. Eu vi ali, ela orando. Um dia, eu vi ela batizando esse homem naquele batistério. Meu irmão, por que teve 3 aleluia só? Vocês estão aí? Vocês estão bem? Vocês estão anestesiados? Está frio? Vou mandar desligar o ar. Talvez vocês estejam encolhidos com frio. Irmão, isso é para a glória de Deus. Tem muita gente que dá exemplo para a gente. A gente tem que colar nessas pessoas e falar, vem cá, eu quero aprender. Me ensina aqui esse negócio aqui. Eu preciso saber. Se você me ensinar, eu vou tentar fazer. Me ajuda. Irmão, a gente se prepara para tudo. Você quer passar num concurso, você se prepara para a prova. Você quer passar na prova do Detran, você se prepara para a prova. Mas você quer construir uma família e não se prepara. Vou viver de amor. Não, a gente vai casar e vai dar tudo certo. Não, depois do casamento as coisas melhoram. Pergunta para algum casado se depois do casamento melhora. Depois do casamento é aí que os problemas começam. Não é que piora não. Começa os problemas depois do casamento. Depois do casamento. Aí que vai ter uma toalha jogada no teu lado da cama e você sem entender porque você está deitado no molhado. Eu falei, mas o que essa toalha está fazendo aqui? Falei, mulher, venha cá.
a toalha. Ela nunca esqueceu, mas ela resolveu jogar. E ela escolheu o lado da minha cama, porque do lado dela ela não vai jogar. Isso vai acontecer depois que casar. Porque quando está namorando, eu nem tenho ideia onde ela joga a tal da toalha. Eu nunca vi ela jogando a toalha em lugar nenhum. Entendeu, irmão? Tem que se preparar. Quando essas coisas acontecerem, como é que você vai reagir diante disso? Tem um monte de gente hoje querendo se separar por coisa boba. Tem gente querendo se separar, porque fulano me tratou mal. Como assim te tratou mal? Porque ele não quis comprar meu lanche. Te tratou mal? Porque quando a gente namorava ele comprava lanche, agora não quis comprar o lanche. Aí quer separar. Irmãos, a gente tem recebido cada casal com problema, e quando a gente vai buscar a origem do problema, não faz sentido os problemas. Tem que estar preparado, irmão, para o casamento. Preparado como? Preparado fisicamente, tem a ver com dinheiro. Você está preparado para se casar? Não, eu estou desempregado, ela também, recebendo um auxílio aí, e aí a gente vai casar e depois Deus vai abrir as portas. Que porta que vai abrir, irmão? A porta dos desesperados, lembra? Vai abrir a porta dos desesperados. Você tem que estar preparado fisicamente. Você tem que estar preparado emocionalmente. Tem gente que não tem estrutura para lidar nem consigo. Como é que vai lidar com o outro? O cara está surtado, chorando, porque ele está com trauma da família. Vai juntar com a mulher, chorando, pegou uma TPM mais braba ainda, a mulher chorando, e ele vai chorar junto. E tá os dois chorando lá. Você tem que estar preparado, irmão. Quando isso acontecer, você vai se desestabilizar junto? Sabe o que é bonito no casamento? É quando um dos dois... Os dois estão passando problema, que casal passa junto. Mas um dos dois sentiu o baque. Um dos dois falou, caramba, estou desanimado. O outro vem e que não, está desanimado nada, nós vamos junto, estou contigo, nós vamos conseguir. Irmãos, quando um homem fala isso para uma mulher fala isso para um homem, muda o sentido. Quando você sabe que tem alguém contigo, você se levanta e fala, então vamos em frente. Agora, estou desanimado. Eu também. Vamos desistir de tudo, vamos parar. O jeito é a gente sair até da igreja. Vai ficar os dois surtando. Você tem que estar preparado emocionalmente. Você tem que estar preparado espiritualmente. Como é que você vai casar e ter intimidade com alguém se você não tem intimidade nem com Deus? Você não tem intimidade com Deus, o seu Criador. Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa? Como é que você pretende fazer uma mulher feliz ou fazer um homem feliz se você não tem relacionamento com Deus? Se você não aplica os princípios que o próprio Senhor ensinou, você não vai conseguir. Como é que você vai ter uma família saudável, vai ter filhos saudáveis, se você não se preparou para ser pai, para ser mãe? Como é que você vai fazer? Você precisa saber, irmão, vai chegar uma crise sexual no casamento, e aí? O que você vai fazer? O filho nasceu, a libido da mulher baixou, porque o filho nasceu. Aí o cara quer separar da mulher, porque ela está com a libido baixa. O que você vai fazer, homem? Você vai ser homem nessa hora? Ou você vai... tá vendo? Agora tá tudo errado. O jeito é eu largar essa mulher, vou pagar a pensão. É isso que você vai fazer? Na hora da dificuldade é aí que você tem que ser homem. Isso não quer dizer também, senhoras, que as senhoras não devam buscar ajuda e buscar consertar o que está estragado. Porque tem mulheres negligenciando o sexo e achando isso normal. O seu marido precisa disso. Aliás, todo ser humano precisa. Mas o seu marido, biologicamente, tem uma necessidade maior. E se você continua negando, você não só está dizendo para ele que você não o ama, você está dizendo para Deus, Senhor, esse casamento que você me deu, eu não estou a fim de cuidar. Pode deixar a piriguete na rua, tentar ele do jeito que quiser. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala. Não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente. Paulo está falando de sexo, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês se privarem um ao outro, se vocês não transarem, vai ter tentação. Estou vendo uns olhos arregalados assim, ninguém casado aqui está transando, não, então está errado. Solteiros, é para transar depois do casamento, mas você tem que se preparar desde agora, você tem que saber o que é isso. Tem gente que, quando a gente faz curso de noiva, a gente fala de sexo.
Porque se o cara é crente de verdade, ele não transou até então. Ele não sabe o que é sexo. Aí chega no casamento, como é que vai ser? Horrível, né? Horrível. Então a gente tem que falar sobre sexo. A igreja também participa disso. Não de uma forma promíscua. A igreja participa disso com princípios bíblicos. Você tem que se preparar. Você se preparou? Você se preparou? A sua família hoje pode seguir seu exemplo? O que você faz hoje é exemplo? Se os seus filhos tiverem que imitar o casamento de vocês hoje, vai dar bom? Talvez seu filho já está prestes a se casar. Como é que você imagina o casamento dele? Se for igual ao seu, vai ser uma bênção? Aquele vídeo está aí, para a gente encerrar com aquele vídeo? Vamos botar aquele vídeo? Não? Tá não? Amém. Amém. Vamos encerrar sem o vídeo. A gente já tem bagagem aqui da palavra. Irmãos, o exemplo é tudo que a gente pode dar para a nossa família. São as pessoas mais próximas a nós. Se eu não puder dar o exemplo dentro da minha casa, então eu não posso dar o exemplo em lugar nenhum. Se eu não for um homem de Deus dentro da minha casa, eu não posso ser um homem de Deus em lugar nenhum. Se eu não tiver condições de mostrar para minha mulher, para meus filhos, para as pessoas que moram dentro da minha casa, que eu sou de Deus, então eu não tenho condição de fazer isso em lugar nenhum. Você hoje pode bater no peito e dizer: a minha família pode olhar para mim e seguir o meu exemplo. Você hoje poderia repetir as palavras do apóstolo Paulo e dizer o seguinte: família, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Você pode fazer isso? Ou quando você falar isso dentro da sua casa, alguém vai dizer e vai falar assim: você é imitador de Cristo? Não, você não imita Cristo não, porque você faz isso, isso e isso. Será que vai nascer uma discussão quando você tentar fazer isso? Eu não estou falando isso aqui, irmão, para te causar um mal, para te constranger. Estou falando isso aqui para te fazer pensar que você precisa melhorar. Pessoas erram. E os erros, muitas vezes dentro da família, eles terminam na destruição da família. E quando uma família é destruída, quando um casamento acaba, o que resta é dor. O que resta é dor. Sabe um exemplo que eu gosto de dar? Imagina que a gente tem um pouco de areia, a gente tem um pouco de cimento. E você mistura a areia com cimento. E depois que você mistura a areia com cimento, já é difícil você separar um do outro. Mas ainda assim é possível. Você pega um grão de cimento, vai no microscópio, grão de areia. Vai dar trabalho, mas uma hora você vai conseguir separar. Agora acontece que o casamento é quando você coloca a água do Espírito e mexe aquela massa. E aquilo se solidifica. Quando você olha para aquilo já construído e bem estruturado e você fala: agora eu quero separar. Você pode criar 2 pedaços, mas não vão ser mais os mesmos. Quem era areia não é mais só areia, quem era cimento não é só mais cimento. Agora são 2 pedaços de pedra, quebrados no meio, rachados. Agora são outras pessoas que carregam sofrimento na alma, que carregam dores. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. Irmão, você sabe que a maioria das pessoas que se divorcia, elas não se divorciam só do cônjuge, elas se divorciam da igreja. Poucas pessoas conseguem ficar na igreja depois de um divórcio. Poucas pessoas. Poucas igrejas conseguem acolher um divorciado. Poucas. O sofrimento é grande. Pessoas entregam ministérios. Os sonhos de Deus se findam na vida de algumas pessoas. Os filhos sofrem. Os amigos sofrem. E o diabo sorri. Sabe por quê? Porque pessoas despreparadas. Estão me dizendo que o vídeo está bom agora, mas deixa quieto, agora já foi. Pessoas despreparadas resolvem se casar. E elas resolvem dar um passo além. E elas fazem isso. Mas o despreparo traz dor e traz sofrimento. Pastor, eu não me preparei, eu já me casei, eu já tenho 1 ano de casado. O que eu faço agora? Se prepara a partir de agora.
Você já pode estar trabalhando numa empresa e mesmo assim fazer um curso e subir de nível lá, não pode? A mesma coisa na sua vida, na sua família. Você já casou, mas agora você pode se preparar melhor, entender mais as coisas de Deus, levar a sua família a viver coisas extraordinárias. É a decisão de hoje, irmão. A decisão de hoje muda tudo lá na frente. A sua decisão de agora pode mudar tudo lá na frente. Eu falei no início para você deixar teu coração aberto, porque admitir coisas em público é muito difícil. Eu sei disso. Levantar-se e dizer eu errei é muito difícil. Ninguém quer fazer isso. A gente se sente envergonhado. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer? Mas o que você vai precisar fazer daqui a pouco é exatamente isso. É se colocar na posição de alguém que assume o seu erro diante de Deus, diante da sua família e busca mudança. Se você tiver com a sua família hoje, você vai ter a oportunidade de pedir perdão para a sua família. Aonde você errou? O que você negligenciou? Talvez como pai, como mãe, como marido, como mulher. Olha, eu errei. Eu tratei mesmo com desdém. Hoje eu parei para pensar nisso e está errado. Eu estava te fazendo birra, eu estava tentando te fazer raiva. E não pode ser assim. E se você está arrependido, você vai pedir perdão para sua família hoje. Talvez é o filho que cresceu sem a referência paterna, sem a referência materna. Mas você quer pedir perdão hoje, você vai poder fazer isso. Mas você vai poder pedir perdão também a Deus. Vem para cá o louvor. Você vai poder fazer isso diante de Deus. Eu queria chamar aqui na frente a minha família. Família, o núcleo familiar, os agregados. Vem para cá, mãe. Vem todo mundo. Tem um texto, irmãos, que esse texto desafia demais o meu coração. Tem um homem chamado Josué que ele se levanta para fazer uma declaração em nome da família. Josué 24:15 diz assim: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo de Israel estava se perdendo, desobedecendo a Deus, idolatria a outros deuses. E Josué faz esse desafio, ele fala: olha, vocês precisam decidir hoje. A palavra dele é essa: escolham hoje a quem vão servir. É dia de decisão. A decisão de hoje muda o futuro. Mas ele também está dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu queria encorajar você a fazer isso também com a sua família. Eu queria encorajar você a encontrar isso, colocar de pé no seu lugar, a procurar a sua família e lançar esse desafio para a sua casa. Se você não está com alguém hoje, procura uma família, se ajunta a essa família. Você que está com a sua família, que está vendo alguém sozinho, adota alguém aí que está sozinho agora. Nós somos uma família, família de fé. O diabo pode até tentar mentir para você e dizer: você está sozinho. Mentira, você não está sozinho. Você veio aqui hoje e você está ganhando uma família. Então eu queria pedir às famílias da igreja, as mais experientes, não deixem ninguém sozinho. Se vocês estão vendo alguém sozinho, procura essa pessoa, vai lá e fala: vem ficar comigo. Talvez tenha alguém sozinho que passou aí por uma decepção, ficou viúva, se divorciou, a pessoa está lá sozinha, sofrendo. A pessoa se converteu, a família ainda não está aqui com Jesus, e essa pessoa está pensando: como eu gostaria que a minha casa estivesse aqui agora. Você vai representar essa família. Quando você estiver junto com essas pessoas, eu quero que você comece a desafiar aí um ao outro. Fala: ei, está na hora da gente servir ao Senhor. Homens, é a função de vocês agora. Sacerdotes da casa de vocês, levantem-se agora e digam para sua família: ei, eu estou tomando uma decisão hoje diante de Deus, e vocês vão comigo. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Você precisa tomar essa decisão. Faz isso agora, irmão. Faz isso agora. O
está te impedindo? Vamos lá, homens. O que está impedindo vocês? Toma essa decisão agora. Fala aí com a sua família. Irmãos, eu tenho o tempo que vocês quiserem. Eu moro quase aqui do lado da igreja. E mesmo que eu morasse longe, eu posso ficar a madrugada inteira acordado esperando você tomar uma atitude hoje. Pastor, eu já abracei minha família. O que você fez depois disso? Eu estou dizendo para você pegar aí a sua família e falar: ei, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Lá em casa vai ser diferente. A gente vai atrair a presença de Deus. A gente vai tirar toda a podridão que tiver. A gente vai firmar um compromisso hoje diante de Deus. Vai lá, homem, cadê você? Está esperando o quê? A sua mulher está esperando você falar alguma coisa. Os seus filhos estão esperando você falar alguma coisa. Fala para eles: ei, eu quero assumir o meu papel. Se eu falhei até hoje, me perdoa. Mulher, se você falhou, fala para o seu marido também: eu falhei. Eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser a tua ajudadora. Se eu de alguma forma te desonrei, eu quero mudar. Eu quero buscar acertar a partir de hoje. Nós vamos adorar o Senhor com esse louvor. E você vai estar orando com a sua família enquanto isso. Eu queria desafiar ainda você também. Você já orou com a sua família, mas talvez você sabe que você precisa fazer um concerto com Deus. O seu papel não vem sendo cumprido, nem como pai, nem como mãe, nem como esposo, nem como esposa, nem como filho. E você quer mudar isso hoje. Você quer pedir perdão a Deus. Você quer colocar diante de Deus a sua vida. Você quer pedir também a ajuda em oração da sua igreja. Eu queria dar a oportunidade para você
Até mesmo para os casais que queiram de repente juntos falar: olha, Senhor, estamos aqui hoje para consagrar o nosso casamento, a nossa família. Se você quiser vir com a sua família, você pode ao altar. Mas se você precisa fazer isso de forma pessoal, faça também. Talvez você reconheça que é você quem está errando. Seus pais estão tentando, mas você está errando. Seu marido está tentando, mas você errou. Sua esposa está pagando preço, mas você errou como sacerdote. E você quer consertar isso diante de Deus. Você também vai poder sair do seu lugar, vir aqui à frente e falar: Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança, aleluia. O Espírito Santo de Deus já está trazendo pessoas aqui. Eu vou pedir a atenção de todos vocês, os nossos intercessores. Nós vamos cantar novamente. E quando nós estivermos cantando, você vai poder sair do seu lugar. Você vai poder vir aqui à frente e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Se é você, junto com a sua família, junto com o seu marido, com a sua mulher, vem para cá. Se você quer pedir perdão a Deus pelo que você errou, de repente, com o teu filho, com a tua filha, quer fazer isso no altar do Senhor, vem para cá. O Espírito Santo de Deus está te convocando. Aí dentro do teu coração você sabe que é contigo. Enquanto o Espírito Santo está tocando corações, eles estão vindo aqui. Nós vamos cantar de novo. Vamos cantar de novo o refrão dessa canção. Os conselheiros fiquem atentos para estar orando junto com essas pessoas. E você que sente vontade de estar aqui, venha. É isso. Traz você, traz sua família, traz suas lágrimas. Casais de namorados. Eu falei tanto hoje em se preparar para ter uma família. Quem sabe Deus está falando contigo. Talvez você está sozinho aí. Nem namorado ou namorada você tem. Mas você sabe que você precisa se preparar. Porque você viu muita coisa ruim acontecer na história da tua família. E a partir de hoje você quer que seja diferente. Você quer plantar para lá no futuro colher. Então sai do seu lugar enquanto a gente estiver cantando. E vamos orar ao Senhor. Se você quer vir aqui para frente, corre aqui para frente. A gente vai orar agora. Se você puder estender a mão em direção a essas pessoas, eu queria que você profetizasse sobre o futuro dessas pessoas. Sabe, às vezes a gente vive consequências de coisas que foram plantadas lá atrás. Tem coisas que você plantou e pagou o preço.
mas tem coisa que outras pessoas plantaram e foi você quem pagou o preço. Eu fico pensando tanto em Josué e Caleb, 40 anos naquele deserto, sem merecer estar ali, pagando o preço do que a sua família, o seu povo, tomou como decisões. Quantas pessoas estão aqui hoje, estão colhendo decisões que os pais, os avós plantaram? Eu queria que você abençoasse essas pessoas hoje, pensando no futuro delas. O que está sendo plantado a partir de hoje, o que está sendo lançado sobre a vida deles hoje é bênção. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas pessoas, essas famílias, abençoamos o futuro, abençoamos, Senhor Jesus, os momentos que nós ainda não vimos, mas o Senhor já viu. O Senhor já contemplou o futuro, o Senhor tem algo lindo, o Senhor tem algo especial. E eu te peço, Pai, onde antes houve tristeza, onde antes houve, Senhor, mágoas, onde antes houve, Senhor, frustrações, nós profetizamos agora alegria, bênção. Nós profetizamos agora toda sorte de bênçãos, ó Pai, vinda dos mais altos céus. Abençoa, Senhor, essas famílias para a Tua glória. Abençoa, Senhor Jesus, as decisões que são tomadas aqui. Fortalece os Teus filhos, para que eles possam sair daqui fortalecidos, ó Pai, e cumprir, ó Pai, o que precisam. Meu Deus, em nome de Jesus, quando eles chegarem nas suas casas, que chegue ali a Tua presença. Se tem alguém aqui, ó Pai, que se sente só, se tem alguém aqui, ó Pai, que está se sentindo deixado de lado, meu Deus, não deixa essa pessoa acreditar na mentira do diabo. Contempla, ó Pai, agora o coração dessa pessoa, ó Pai, que está aí, apertado diante de Ti. Mostra para essa pessoa o futuro que o Senhor tem. O futuro é lindo. Essa pessoa vai construir algo lindo, uma família linda. Mostra para ela, Senhor, que ela não está sozinha, que tem algo lindo sendo projetado pelo Senhor. E tudo isso passa pela intimidade contigo. Fortalece, ó Pai, a intimidade de todos nós contigo. Abençoa cada família aqui representada. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos cada família da nossa igreja, cada membro, cada visitante. E eu te peço, Pai, que o Teu milagre esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua proteção esteja sobre nós, que a Tua prosperidade esteja sobre nós, que a saúde, ó Pai, as mais ricas bênçãos esteja sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que eu entrego cada família, mas em especial eu entrego a minha família que está aqui no altar. Nas Tuas mãos eu consagro a minha casa, Pai. E juntos, como igreja, nós confirmamos diante de Ti que eu e a minha casa, nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor. Essa é a nossa decisão. Que todos saibam, que todos vejam que há um Deus que nos governa, que há um Deus que é o Deus da nossa história, e a nossa família está consagrada ao Senhor. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, é em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa, aquele abraço que só Jesus daria. Você pode dar um glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.